Osasco. Informações da cidade. Osasco é um município da sub-região Oeste, situado na região metropolitana de São Paulo, com uma população de 701,428 mil, com base nas informações do IBGE de 2021, sendo a sexta cidade mais populosa do estado de São Paulo e a 26ª do Brasil. Apresenta o segundo maior PIB do estado e da região metropolitana. História de Osasco. A história de Osasco se inicia no século XVII, quando ainda era colonizada. Antes disso, a região era habitada por inúmeras tribos de indígenas do tronco Tupi-Guarani. Durante a época do Império, na região onde se situa o centro e seus arredores, existiam vários sítios e chácaras. Próximo às margens do rio Tietê, no século XIX, havia uma aldeia de pescadores e também grandes fazendas. No final do Império, uma delas foi vendida para o italiano Antônio Agu, o fundador da cidade e criador das primeiras fábricas de tijolos, telhas, tubos e cerâmicas na região. Agu também iniciou a construção de estações ferroviárias, fazendo com que vários operários viessem para a região. Os dirigentes da Estrada de Ferro queriam batizar a estação com o nome do principal empreendedor da região. Porém, Antônio Agu pediu para que o nome fosse da sua cidade natal na Itália, Osasco. Assim, região também ficou conhecida como Osasco. O que marcou a primeira população do município foram os imigrantes que vieram para trabalhar nas indústrias e que também impulsionaram o comércio na região. Dados populacionais. Densidade demográfica: 10.264,80 km². Índice de Desenvolvimento Humano: 0,776. A gentrificação é um processo urbano que ocorre em bairros históricos. O processo está diretamente associado às transformações que ocorreram posteriormente à década de 1930, quando uma população de baixo poder aquisitivo é substituída por uma de maior poder aquisitivo. Na história de Osasco, é possível observar intensas mudanças estruturais, sociais, políticas e econômicas. Neste sentido, é possível questionar o que ocorre quando uma cidade é tomada por forças produtivas capitalistas e industriais do setor primário, como foi a cidade historicamente, e são substituídas por shopping centers, condomínios e supermercados de redes internacionais nos dias de hoje. Com o passar do tempo, a ideia de um centro urbano foi tomada pela emergência do crescimento da metrópole. O crescimento da região provocou uma descentralização. Porém, mais importante do que repensar sobre o que há nessas novas centralidades é questionar-se sobre a identidade da localização que emerge, bem como as avenidas e tudo que concentra os novos aparelhos urbanos. De modo que, ainda que a área central de Osasco não tenha passado por um processo significativo de gentrificação, existem similaridades em seu processo. Mesmo Osasco sendo uma das maiores metrópoles de São Paulo, apresenta problemas graves, e um deles são as enchentes e o lixo, principalmente para as pessoas que moram perto do rio Tietê, na região, que sofre com o refluxo quando há um grande volume de chuva, e o problema se agravou com o processo de ocupação e permeabilização do solo e a falta de áreas verdes. Outro problema que o município também apresenta é o índice de criminalidade. Apesar de ter registrado queda nos últimos anos, Osasco continua sendo, historicamente, uma cidade com alta taxa de criminalidade, sendo considerada a quarta cidade mais violenta da Grande São Paulo. Porém, os principais problemas da segurança pública são roubos e furtos, registrando mais de 1.000 roubos por 100 mil habitantes. Com a realização do trabalho, foi possível notar que Osasco é uma urbanização que deriva do processo de industrialização que estava concentrada na cidade de São Paulo. Dessa maneira, podemos chegar à conclusão que São Paulo encontrou em Osasco terras férteis para sua expansão industrial. No entanto, a infraestrutura urbana ou acesso a esta não acompanhou a mudança de tais famílias para a cidade de Osasco, ou seja, a criação de políticas públicas não acompanhou o ritmo do desenvolvimento industrial.
Bom, esperamos que você goste do trabalho. O trabalho foi realizado pelos alunos Caio Canhete dos Santos, Júlia Malavase e Luísa Almeida da Silva.